Fala pessoal, mais um corte aqui pra vocês, a Renata Fã trazendo aí os possíveis reforços do Corinthians, atualizando pra vocês o mercado de transferência do Corinthians e também vou colocar aqui um trecho do ESPN, onde eles também repercutem aí os bastidores do Corinthians. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo sem mais enrolações, bora pras notícias. Bom, vamos falar muito sobre o mercadão da bola do Corinthians, hein, Ronaldão? Mercadão do Corinthians. Começando as especulações, as agitações. Fora isso, eu imagino que o Timão está de olho em outros atletas. Vamos dar uma olhadinha, Ronaldo. É o MC Corinthians. Biel. MC Biel que tá vindo, é ele. Manuel? Parado desde 12 de junho, mais precisamente daquele 1-1 contra o Grêmio em Porto Alegre, jogo da 12ª rodada do Brasileiro, o Corinthians vive um momento chave da temporada com dias difíceis pela frente. Ebulição na política, finanças apertadas e as ambições esportivas dependem de ajustes no elenco com a nau em movimento. Questão mais importante, ao menos a princípio, resolvida. Antes de se reapresentar no último sábado, o holandês Memphis Depay notificou o clube por dívidas capazes de forçar uma rescisão. Temendo perdê-lo, o Timão acertou os direitos de imagem atrasados e postergou o pagamento do valor referente à conquista do Paulistão. Essa sinalização, se por um lado tranquilizou a estrela da companhia, do outro, dizem, acendeu o elenco feminino. Isso porque as Brabas também têm dinheiro a receber e exigem prioridade, afinal o montante é ligado aos títulos de 2024. E, portanto, a encruzilhada é essa, pendências do passado, preocupação com o presente e o futuro em aberto. O Corinthians já caiu da Libertadores e da Sul-Americana, é o 10º do Brasileirão. E na Copa do Brasil, duelo das oitavas, à vista contra o Palmeiras. Sob o comando do interino Osmar Stabile e em meio ao processo de impeachment de Augusto Melo, a diretoria sabe que precisa mexer no elenco para colher algo além de frustrações. A ideia é aliviar a folha de pagamento para honrar compromissos e ao mesmo tempo se reforçar, quase uma arte. Primeira parte do plano em andamento. Pouco aproveitados até aqui, Igor Coronado entrou em acordo para rescisão contratual e Alex Santana foi emprestado ao Grêmio. O atacante Giovani foi dispensado antes do término do vínculo. E também podem deixar o clube Léo Maná e os laterais Hugo e o equatoriano Palácios, no momento em negociação com Austin dos Estados Unidos. Quanto a Kaique, herói da conquista da Copinha do ano passado, um impasse. Ainda que com a possibilidade de ser aproveitado no time principal, uma transferência não está descartada na janela que se abre no próximo dia 10 e vai até o início de setembro. Dinheiro, no entanto, o Alvinegro espera levantar com a venda de atletas mais valorizados. Não exatamente o artilheiro Yuri Alberto, com quem o Corinthians deseja seguir, apesar do assédio de clubes ingleses. Nesse caso, o balcão de negociações está aberto para o volante Breno Bidon e também para o zagueiro Félix Torres. Com relação ao equatoriano, o futebol dos Emirados Árabes desistiu de contratá-lo diante de uma alta pedida do Timão, 18 milhões de reais. Na lista de pendências também estão as renovações de Romero, Gustavo Henrique, Matheus Bidu e Andileri. Os 4, inclusive, ainda que úteis ao elenco, já podem assinar pré-contrato com outras agremiações. E no meio desse turbilhão, o técnico Dorival Júnior aguarda novidades. Biel, ex-Bahia e que nos últimos 5 meses esteve no Sporting de Lisboa, com salários acertados, pode ser anunciado a qualquer momento. A outra possibilidade para o ataque, Carlos Vinícius. O jogador de 30 anos, ex-Benfica, Tottenham, PSV e Galatasaray, deixou o Fulham há 1 mês e desde então vem sendo oferecido por empresários. Há ainda algumas possibilidades com jogadores de clubes de menor expressão de Portugal, como o goleiro Kevin Silva e o lateral David Pastor. Fora isso, outro assunto que mexeu com os ânimos no Parque São Jorge, ainda que alheio a qualquer questão de mercado, uma recente entrevista de Cássio. O ex-goleiro do Timão garantiu que deixou o clube motivado por um quadro de depressão. Eu acho que quando eu saí do Corinthians foi a melhor coisa para os dois lados. Pro Corinthians e para mim, porque eu não tinha forças para poder ajudar naquele momento e eu tava numa depressão meio profunda, assim, sabe? Quem me conhece, tanto que quando eu cheguei no Cruzeiro, os caras falavam, pô, cara, tu chegou com o olho fundo aqui, tu tava teu semblante era totalmente diferente do que tu tem hoje e tal, assim, só que às vezes a gente precisa de ajuda, assim, se vocês não têm ajuda da pessoa certa, das pessoas certas, não sei se você vai conseguir evoluir, sabe? Para falar do Corinthians, olha aí, professor, o Corinthians está atrás de atacante. É, rapaz. Temos uma tela com os prováveis.
Prováveis não, com alguns que o Corinthians está de olho. Nomes empolgam. Timão no mercado. Valores assustam? Antes de tudo, os valores. Qualquer valor assusta para quem tem a dívida que o Corinthians tem. Olha aí, ó. Corinthians de olho. Conheça um pouco das carreiras de Biel e Carlos Vinícius. Biel, ponta esquerda de 24 anos, passou por Fluminense, Grêmio, Bahia e Sporting. Vendido ao Sporting nesse ano, 2025. No clube português, 7 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Carlos Vinícius, centroavante de 30 anos, jogou na base do Santos e Palmeiras. Principais clubes: Rio Ave, Mônaco, Benfica, Tottenham, PSV, Galatasaray, Fulham. Temporada 24 e 25, 4 jogos, 0 gol e 0 assistência. Os dois têm isso em comum, 0 gol, 0 assistência na temporada. Veja só aí. Veja só. O Dom que acabou de olhar aqui os jornais de Portugal dizendo que o Sport tem que dar graças a Deus pela proposta. Fala em sorte, se eu não me engano, o termo que a bola soltou em relação à procura do Corinthians, pensando da perspectiva do Sporting. O Biel nas passagens por Fluminense, o Biel é bem mais conhecido, né? O Biel nas passagens de Fluminense e Bahia, principalmente, era sempre aquele cara com potencial, mas que a gente não tinha sequência, não era titular. Enfim. A última passagem pelo Bahia foi bem. Mas sempre aquela coisa do a explodir. No Sport, uma passagem nula. Né? Muito rápido, né? Isso Muito que me chama a rápido. atenção. Acabou de ir para Portugal, para o Sporting, já vai voltar? E o Carlos Vinícius, né? Carlos Vinícius. Isso. O Leon até precisou me ajudar aqui a lembrar quem era ele. Ele era um grandão que na base do Palmeiras era jogador de defesa. E também um jogador já de uma idade mais avançada, tá com 30 anos. Me parece que no caso dele seria mais por uma oportunidade de mercado, não a oferta que o Corinthians está fazendo pelo Biel, que é uma dessas ofertas misteriosas que o Corinthians sempre faz, sem dinheiro para fazê-las. Parece o Yuri Alberto? E me parece um Parece caso... o Yuri Alberto? O caso do Biel me parece muito parecido com o que aconteceu recentemente com o Pedro Raul, um jogador que saiu desvalorizado e que o Corinthians dá um dinheiro que surpreende até quem está vendendo. Ainda mais pela situação do Corinthians, né? Acho que a coisa positiva é identificar as lacunas. Acho que o Corinthians precisa de um substituto ali de área, um camisa 9 ali para ser uma alternativa e jogar atacante de lado. Isso é uma ausência que o Corinthians não tem no elenco. Não tem. Então o Corinthians precisa. Seria o Biel. Seria o Biel, mas assim, pelos valores que o Sporting estaria pedindo e pelo que ele saiu, você está falando de um valor mais praticamente igual a um atleta que se desvalorizou no último semestre, então, e o Corinthians com problemas financeiros. O Carlos Vinícius como oportunidade de mercado me parece interessante, um jogador vindo sem custo. Na Europa ele chegou a ser, não me engano, a ser artilheiro até do Campeonato Português, embora venha de uma temporada que jogou pouco. Acho que as posições é o que o Corinthians precisa, mas a questão é sempre o valor. Palácios vai bater asas, meu caro Rafael Grilles? Tava na hora já, né? Porque apenas 3 jogos em 2 temporadas, um histórico de lesões aí, problema de cartilagem do joelho da perna direita, poucas partidas, um longo tempo de recuperação e até a lesão do Palácios tirou 2 profissionais do departamento médico da equipe do Corinthians, tanto o Fábio Novi, que era o médico-chefe na época da contratação do Diego Palácios, e a Ana Carolina Corte, que fazia parte também do departamento médico e acabou depois entrando na conta dela também por ela não ter apontado o problema que já vinha desde nos primeiros exames do Diego Palácios. Ele vai por empréstimo para o Austin FC, pelo menos isso é o que indica toda a negociação que segue em andamento, né, aguardando apenas a abertura da janela. Ele vai por empréstimo a custo zero para o Austin, relembrando que ele chega ao Corinthians também vindo da MLS, vindo do Los Angeles FC, esse time que disputou aí o Mundial de Clubes. O Corinthians não vai pagar durante o empréstimo de 1 ano nada com relação aos salários, mas o Corinthians vai pagar algo para o staff do Diego Palácios. Por quê? As luvas não foram pagas, mais um jogador, pra quem não sabe, a luva é aquele mérito lá, aquela premiação em dinheiro por você assinar o contrato, é um dispositivo muito louco que existe no futebol, a questão das luvas. Você põe na mão quando tá frio, né? Eu preciso, porque eu vou te falar, viu, olha, minha mão fica gelada no frio. E também a questão do direito de imagem, quase todo o elenco do Corinthians tem atraso no elenco de imagem, que é aquela parte mais poupuda do salário do jogador, às vezes é 5
5%, 7% da CLT e o restante aí é de direito de imagem. E a premiação também do Campeonato Paulista em atraso do jogador, isso o Corinthians vai ter que pagar, mas aquela parte, vai emprestado e paga 30% do salário, isso não vai existir. E parece que a contratação do Biel tá próximo de subir no telhado, porque o Corinthians não conseguiu, pelo menos até este momento, convencer os dirigentes do Sporting a pagar aí 7 milhões de euros. O Corinthians não tem, o Sporting não está muito querendo aí essa questão do empréstimo com este jogador, com o time do Corinthians. Você não acha que a repercussão, porque repercutiu muito mal esse também. Lance do Biel pagar 7 milhões, porque assim, alguns argumentos, eu concordo, são o seguinte: o jogador ele é contratado por 6 milhas, sim, vai pro Sporting, ele não joga e ele valoriza 1 milhão. Ele tem uma tentativa na Europa mal sucedida, ele fica mais caro, 1 milhão de euros. E aí o Corinthians vai lá e vai pagar esses 7 milhões. Então, para muita gente, tem esse primeiro argumento, como que ele valorizou se ele fez uma temporada ruim. E o segundo argumento é, você vai pagar 7 milhas para apostar um cara assim que assim nunca fez, assim, convenhamos, no Bahia ele teve momentos bons, mas nunca foi um craque, assim, um cara e aliás ele era muitas vezes mais reserva do que titular no time do Rogério Ceni. E também um outro ponto que tá bem na cabeça dos dirigentes do Corinthians é se esse jogador, para pagar 7 milhões de euros, faria a diferença no elenco do Corinthians ou seria mais um para compor elenco? Nesse ponto, eu acho que a forma que ele joga, o Corinthians não tem opções, só o Thales Magno. Sim, jogador de lado, assim, mais agudo, com essa capacidade de quebrar linhas, eu acho que é o Thales Magno, mas a gente sabe que o Thales Magno é o Thales Magno. Mas na visão dos dirigentes não seria o ponto ali preponderante para ser um cara titular, para ser o cara que vai ser ali o escape do lado esquerdo. Chega do e lado veste esquerdo. a camisa, né? Exatamente, não seria esse jogador, então praticamente subido no telhado essa questão da contratação do Biel. Talvez por isso, né, Sgrilis, o atacante Carlos Vinícius... esquece isso aí também. Carlos Vinícius, vocês vão se lembrar, aquele atacante que o São Paulo foi sondar lá, que era do Furra, o cara fez 4 gols em 2 anos. 2 anos, belo atacante. Ele foi oferecido pro Corinthians, o Carlos Vinícius. Não é a primeira vez. Tem algum time que o Carlos Vinícius não foi oferecido no Brasil ainda? Aliás, porque todo ano rola esse papo e todo ano ele não vem pra nenhum time daqui do Brasil, né? E dá pra chamar o staff do Carlos Vinícius de garçom, porque ele tá passando a bandeja, assim, pros clubes e ninguém põe Sabe a o que mão ele pode e pega, fazer, assim, Sgrilis? né? Ele pode ir lá, faz um campeonato de Kings League no time do Neymar, aí o Neymar leva ele pro Santos. Pode ser que tenha espaço na Fúria, mas foi oferecido e também não deve ir para a equipe do Corinthians, porque esse jogador já foi oferecido pelo menos umas 3 janelas anteriores aí. O Carlos Vinícius já foi oferecido e teve poucos jogos com o Fulham na Premier League. Antes da gente continuar, agradeço demais a presença de vocês aqui. Peço, por favor, que se inscreva no canal, né? Curta o vídeo para sempre receber as notícias do Corinthians. Já chegamos a 12 mil inscritos aqui no canal Nação Corintiana. Agradeço demais essa moral aí. Pessoal, falando do Corinthians aqui ainda, falta 10 dias, né, pro Corinthians voltar aí aos gramados. Estamos todos na expectativa pro Corinthians voltar a jogar. Vai ser contra o Red Bull Bragantino. Um jogo dentro de casa na Neoquímica Arena. Ótimo jogo para começar e retomar aí com o pé direito. Você tem boas expectativas aí para essa retomada do Corinthians no Campeonato Brasileiro? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Pessoal, o que me chama muita atenção, vamos falar já do Biel também, porém, o que chama muita atenção aqui é a ESPN Brasil. Colocou assim, ó, imprensa portuguesa comemora interesse do Corinthians em Biel, declarando que o Sporting dá muita sorte. O Sporting compra ele por 6 milhões de euros, tá? Ele fica 6 meses lá, não joga e valoriza 1 milhão de euros e quer vender pro Corinthians por 7, cara. Tá meio estranho essa conversa, né? Se o Corinthians tivesse dinheiro sobrando, com as contas em dia, faria até sentido. Poxa, um jovem, né? A gente fala muito isso aqui no canal, você tá comprando um atleta que não tem idade, então pode ser um planejamento para ele, né? Um potencial, pode ser que ele deslanche, né? Mas não é o caso, cara. É uma oportunidade de mercado, ao que parece, o Sporting tá querendo se desfazer do atleta, tanto que o Corinthians já negociou valores de salários com o atleta e o mesmo aceitou. Significa também que Biel tá fazendo aí de tudo, fazendo força para sair do Sporting, tá? Como Biel já acertou o salário com o Corinthians e tá tudo certo, é lógico que o Sporting do lado de cá viu já que tá tudo certo a negociação, vai subir os valores. O atleta quer sair, o Corinthians quer contratar e o Sporting quer se livrar. Então, cara, tem que baixar esse valor
Proposta justa seria caso o Corinthians aceitasse fazer um contrato de produtividade com o Biel. Então, atingiu determinadas metas, gols, assistências, seja o que for colocado no contrato, o Corinthians compraria até pelos 7 milhões, dependendo da meta que ele atingir e for colocado em contrato, tá bom? Essas seriam as condições. Agora, o que chama muito a atenção aqui também é o jogador Carlos Vinícius, 30 anos, está livre no mercado após encerrar o contrato com o Fulham da Inglaterra, ou seja, ele já estava jogando lá no Fulham, né, da Inglaterra, um time que não compete. Hoje são poucos times que competem na Premier League, para não ser injusto aqui com o Fulham, tá, pessoal? Mas a informação foi publicada pelo GE e confirmada pelo meu timão que o jogador foi oferecido sim ao Corinthians, tá? E o Corinthians, lógico, fica atraído por ser uma oportunidade de mercado, né, e não envolver custos. Só que esses custos não podem ser igual ao do Igor Coronado, né? O Igor Coronado veio de graça, mas o Corinthians pagou 25 milhões de reais em luvas para ele. Aí não dá. Aí é aquele velho cavalo grego. Mas é isso, pessoal. Ficar de olho aberto para a contratação aqui de Carlos Vinícius. O vídeo de hoje foi esse. Agradeço demais a atenção. Se você não é inscrito, se inscreve aí, tá bom? Para sempre receber as notícias e informações que nós trazemos aqui todos os dias. Um forte abraço. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!